Bem-vindos à terceira temporada do podcast Mentes de Sucesso, que é possível graças ao apoio de empresas como a Clínica de Estética Azaveira, que acredita na transformação das pessoas, e também ao Estúdio Lounge, que nos traz essa estrutura para fazer um programa legal para vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa parte 2 da entrevista com João Aleixo. E a gente volta agora falando um pouquinho mais sobre o mercado de games, também sobre neurociência, educação, como que a gente faz para ensinar, como que a gente faz para ensinar as crianças nesse universo tão novo, né? Vamos dizer assim, novo mesmo, porque é uma das profissões mais novas e cada vez mais novidades vindo aí no mercado. Vamos já, João, trazer para os pais que têm ali os filhos imersos dentro de jogo, de celular, de tecnologia, porque ao mesmo tempo que fala, a criança não pode dedicar tanto tempo assim, ela também não pode dedicar zero. Ela precisa estar inserida nas tecnologias, né? Porque senão ela vai ficar para trás. João, fala um pouquinho pra gente de como está o mercado de games no Brasil hoje. E qual é a diferença do mercado de games do Brasil para o mercado de fora? Nossa, muita diferença. Mas vamos começar. O mercado de games no Brasil, ele não é tão voltado para o entretenimento, embora a gente tenha algumas iniciativas muito legais, né? Alguns estúdios independentes e tudo mais. Mas eu percebo que o mercado de jogos no Brasil ele é bem voltado para a área de marketing. Então você tem ali algumas marcas que usam, por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual para fazer algumas campanhas de marketing. Então isso é muito legal. Eu tenho até um dos meus amigos da faculdade que trabalhou umas iniciativas assim, né, trabalhando com marcas legais para trabalhar com projetos de realidade aumentada para essas marcas. Eu percebo também uma iniciativa legal na área da educação. Então tem várias empresas que estão trabalhando na parte de gamificação de conteúdos, trazendo jogos pedagógicos. Então é um mercado forte essa questão dos jogos voltado para a educação. E por fim, alguns lugares de simulação. Então como na questão dos jogos a gente trabalha muito ambientes 3D, simulações 3D, eu vejo que tem algumas iniciativas dentro do mercado nacional trabalhando com essa questão de jogos para simulação, né? Desenvolver ali, por exemplo, a gente viu na questão da CNH, né? Para tirar a CNH, você tem ali um joguinho que você faz o simulador e tudo mais. Então acaba que são iniciativas legais e amplas para o mercado dos games, principalmente para os pais entenderem que o mercado de jogo não é só entretenimento. Não é só aplicativo ali no celular, não é só jogo de videogame, né? Existem outras áreas dentro do mercado de jogos, outras oportunidades. Eu tenho, por exemplo, um colega que se formou e hoje ele trabalha ele desenvolveu um simulador para aplicação de Botox, por exemplo. E ele tem a mesma formação que eu, desenvolvedor de jogos. Eu passo o contato dele depois. Pode deixar. Então é uma área muito ampla, porque a gente acaba aprendendo a desenvolver essas tecnologias. Sim. E as aplicações são infinitas. Então, quem está nesse mercado de games, ele também está no mercado corporativo. Sim. Gamificação, softwares na área de saúde, que cresce muito a aplicação da tecnologia da saúde, né? Sim. Inteligência artificial. Você falando aqui, eu fui buscar algumas informações. O Brasil é o maior mercado da América Latina em games, até pelo tamanho, certo? 10º mercado mundial, mas a gente podia estar até melhor posicionado nesse mercado mundial aqui. São 115 milhões de brasileiros que jogam. Então não estamos falando só de criança. Sim, tem muito adulto. Tem muito adulto aqui que consome. Sim. Hoje o consumo, qual que é o perfil do consumo de jogos no Brasil? São esses joguinhos online, vamos dizer assim, os jogos mais baratos de desenvolver, ou esses jogos mais bem desenvolvidos, AAA, de plataforma de games? A gente tem 2 perfis de consumidores, né? Os consumidores de jogos casuais, que são aqueles joguinhos de celular. Dificilmente você tem ali uma complexidade muito grande naquele jogo, é mais para passar o tempo, se divertir. A gente acaba bem ficando viciado nesses jogos, mas é um estilo de jogador mais casual. E tem os jogadores mais hardcore, digamos assim, né? Que é aquela galera que realmente compra jogos para ficar horas e horas jogando. Então são 2 mercados grandes, mercados que têm muito dinheiro rolando, até porque você mesmo comentou aí, né? O Brasil ele é um dos maiores
consumidores de jogos. A gente não está entre os maiores produtores. 10º maior consumidor, mas não está entre os 10 maiores produtores de games, não. né? O que eu percebo, assim, uma iniciativa legal da indústria nacional de tentar fazer esses jogos mais rebuscados, digamos assim, né? De fazer jogos melhores, cada vez melhores, e tem uma iniciativa muito bacana, tem até alguns incentivos editais que acaba contribuindo para isso. Mas, se você comparar com estúdios muito grandes, a concorrência é muito desleal, né? A gente está falando ali para desenvolver um jogo... a gente tem jogo hoje com um orçamento dobro, triplo de um grande filme, né? Milhões e milhões de dólares, assim. 200, 300 milhões de dólares, né? É R$1 bilhão. Gente, converter 300 milhões de dólares é R$1,5 bilhão. E assim, é muita grana. Se você parar para pensar, o profissional, que ele é muito bom no mercado nacional, ele acaba indo trabalhar nesses estúdios externos, e tem muito brasileiro em posição de destaque nesses estúdios, né? Tem. Eu fiz alguns cursos de modelagem 3D na época que estava na faculdade, numa escola especializada lá em São Paulo, e 2 dos meus professores hoje trabalham em estúdios internacionais, assim, até o God of War, que é um jogo muito famoso, o cara que fez o design do Kratos para a reformulação que teve, né, depois da cultura grega, ele foi para a cultura nórdica, né? Essa reestruturação visual do Kratos foi o cara que me deu aula. Legal. Então, os brasileiros são muito bons, são muito criativos, são muito competentes nessa área de desenvolvimento e tudo mais. Então, eles acabam indo para fora. E também para o cinema, né? Porque o cinema está cada vez misturando elementos digitais com o real, né? Sim. E aí entra também o designer de games. O cara que vai para essa parte artística, ele consegue trabalhar tanto para jogos quanto para cinema, para parte de marketing, como eu comentei. E você consegue ter uma ideia de qual é a remuneração média inicial de quem entra já nesse estágio profissional e se eles já entram cedo no mercado de trabalho? Cara, varia demais, assim, porque os estúdios lá fora, eles pagam muito bem, só que para você conseguir trabalhar lá, você tem que ser um profissional já de alto nível. E ter um inglês fluente, tem que ter uma estrutura diferente. Tem que ter uma estrutura diferente. No Brasil ainda é um mercado muito novo, né? O que eu percebo é que, assim, os desenvolvedores indie, eles acabam recebendo um investimento de algum investidor. O que é desenvolvedor indie, cara? Indie. A gente chega numa fase da vida onde tem alguns termos que a gente fala, o que é isso? Os desenvolvedores indie são aqueles estúdios independentes que às vezes eles usam dinheiro dos próprios fundadores, né? Que são desenvolvedores que querem criar um jogo e lançar esse jogo. Ou eles pegam algum investidor anjo que vai botar uma grana ali e vai ficar com uma parte do faturamento daquele jogo. Então, são iniciativas independentes que não demandam tanto dinheiro assim. Sim. E que por isso acaba que tem algum desenvolvimento um pouco mais lento, porque é uma equipe mais enxuta. Sim. Então, o que eu percebo assim, os caras que querem ganhar dinheiro com desenvolvimento de jogos especificamente, eles acabam indo para fora. Ou os caras que são muito patriotas assim, e querem mexer com a indústria nacional, eles acabam entrando nesses estúdios indie, ou com recurso próprio, e aí o recurso próprio você pode entender como dinheiro mesmo, ou como tempo. Então eu estou trabalhando de graça num projeto com a expectativa de ganhar dinheiro depois quando esse jogo lançar. Ou com um investidor anjo que vai falar assim, vou investir R$1 milhão nesse projeto, vocês têm 18 meses para a gente lançar esse jogo com esse orçamento. E aí os próprios desenvolvedores ali têm que manejar esse orçamento para poder conseguir entregar um projeto legal. Então eu percebo, ou essa galera que quer ficar no país, eles acabam indo para outras áreas fora do entretenimento, né? Que é o que eu comentei, marketing, educação, simuladores, esse tipo de coisa. Mas hoje você vê que então a maior fatia do bolo desses 115 milhões de jogadores está nesses jogos casuais. Cara, eu não sei te dar essa informação 100%, mas eu acho que está bem dividido. Eu acho que está bem dividido. Os jogadores casuais, eles são uma fortaleza do mercado, só que eles acabam gastando menos do que um cara que investe num jogo AAA. Mas a gente vê que nem sempre essa complexidade do game é o dinheiro, porque a gente olha lá os estúdios chineses ali do Candy Crush, daqueles joguinhos ali, cara, muito dinheiro que eles ganham muito dinheiro. E o que eu ando percebendo assim,
é que a gente está numa economia que a gente chama de Creators Economy. Então, algumas iniciativas dentro da área de jogos, por exemplo, eles oferecem a ferramenta e dentro dessa comunidade os próprios jogadores desenvolvem jogos dentro de um jogo padrão. Então, vou pegar o exemplo do Roblox. Né? O Roblox, ele tem uma estrutura de jogo que os próprios desenvolvedores criaram, só que você tem a área de criador, né, que é o Roblox Studio, que inclusive tem muita criança que a gente usa o Roblox Studio lá para aprender programação. Porque eles vão estar usando uma ferramenta que eles gostam para criar e desenvolver coisas novas. Só que, além das crianças, tem muito programador profissional que usa o Roblox Studio para criar suas próprias fases e divulgar isso na comunidade do Roblox. E vender coisa lá dentro. Então, tem muito isso, tanto que, ainda falando da Creators Economy, tem muito desenvolvedor, por exemplo, você vai nas plataformas de desenvolvedores, o cara ele não precisa criar tudo do zero. Então, vamos supor que eu quero fazer um jogo de tiro. Eu não preciso desenvolver absolutamente tudo do zero. Eu posso entrar numa comunidade, vou pegar, por exemplo, a comunidade da Unity, que é uma ferramenta muito usada. Tem as engines prontas ali. Tem uma loja lá. Tem uma loja lá que você fala assim, eu quero comprar isso aqui para economizar meu tempo. Então, eu vou lá, eu compro um modelo 3D numa casa, por exemplo. Ao invés de eu ter que ir lá contratar um modelador para fazer a casa, depois posso importar. Não, eu já compro o negócio, vou pagar lá $5, boto no meu jogo, tenho a licença comercial, porque eu comprei, boto lá e boto para rodar. E essa Creators Economy tem para tudo, tem para um fotógrafo. Som. O cara pega, tira foto, coloca numa plataforma ali de venda de fotos. Exatamente. É a mesma coisa. Tem som, tem modelo 3D, tem código, tem cara, é muito amplas as oportunidades de trabalho. Sim. Hoje, quem se forma nessa área tem emprego garantido? Se o cara formou um profissional, sim. Eu diria que sim. Mas tem falta de profissional nessa área? Tem falta de profissional, tem. Ou já está saturado? Nas áreas de tecnologia, basicamente, tem falta em todos os segmentos. Assim, é um blackout de mão de obra absurdo e os caras que são bons, eles acabam ou indo para fora ou eles querem trabalhar como freelancers, por exemplo. Então, é difícil hoje você conseguir contratar um programador CLT. O cara não quer ficar preso num projeto só, ele quer ter vários clientes ganhando em várias moedas diferentes. Tem o próprio perfil ali. O cara acaba trabalhando por produção e não por hora, né? Então, quando você fala do mercado de desenvolvedores, ele é um mercado diferente. É um mercado diferente de lidar, até de lidar com os profissionais, carga horária, eles gostam de trabalhar por projeto. E é uma forma, acho que hoje é uma das formas mais fáceis de você poder ganhar bem em dólar, ou em euro que seja, geralmente em dólar, sem sair de casa. Sim. Né? Estando no Brasil, trabalhando aqui, eu conheço algumas pessoas que trabalham para estúdios grandes, né, de League of Legends e tal. Cara, estão aqui no Brasil, se arrebentando. Sim, essa questão da tecnologia, ela acaba abrindo possibilidades no mundo todo, né? De você trabalhar no mundo todo. Então, eu falo assim, que a área de jogos, ela tem que ser entendida não só com a cabeça da nossa região. Então, é uma das coisas que eu venho conversando muito com os pais, os alunos. Assim, a gente está em São José do Rio Preto, é uma cidade que não tem 1 milhão de habitantes. Só que um cara que aprende a desenvolver jogo, ele tem possibilidade de trabalhar de infinitas formas em infinitos lugares. Eu gosto até de pegar o exemplo do nosso querido Elon Musk, que hoje é o homem mais rico do mundo, né? O primeiro projeto que ele vendeu na vida foi um jogo por $500. Então ele tinha acho que 10, 12 anos, alguma coisa assim. Então você olha para um cara desse, uma criança de 10, 12 anos, brincando de criar um jogo de uma forma despretensiosa, mas ela está construindo uma base para lá na frente, se ela quiser continuar trabalhando com isso, ela vai ter oportunidade. Então é o que eu falo para os pais hoje. Olha para o seu filho, às vezes a gente vê lá a criança programando um negocinho, um bonequinho indo para lá, pulando e tal, a gente olha e fala, nossa, onde que meu filho vai usar isso na vida dele? Mas entenda que esse é a base para que ele consiga desenvolver coisas diferentes lá na frente. Então, eu sempre falo que educação é um investimento que sempre se paga, de uma forma ou de outra, ou na parte técnica, uma criança que vai querer trabalhar com tecnologia, ou na parte comportamental, porque ela acabou desenvolvendo ali pensamento crítico, lógica computacional, capacidade de foco, concentração, criatividade, várias outras questões
que esse tipo de aprendizado proporciona. Legal, cara. Bom, acho que entendendo o mercado de trabalho é bem amplo mesmo. Eu acho que, não sei se você tem alguma coisa na escola, até de direcionamento, porque até que idade vão seus alunos? A gente tem aluno com 18, mas a regra é 17. Até 17, ele 18. Isso. Depois disso, ele já é o tempo dele começar a entrar para uma graduação. Isso. Né? Mas ali você já tem uma orientação profissional, pelo menos ele já sai dali com uma ideia de onde ele pode trabalhar? Sim. Nos módulos mais avançados, que são ali para os adolescentes que estão no final do ensino médio, eles aprendem as principais profissões dentro do segmento que ele escolheu. Então, o aluno, quando ele fica mais tempo no curso, vai chegar uma hora que ele vai poder escolher qual especialização que ele quer fazer. O Theozinho ainda não chegou ali, mas vai chegar uma hora que ele vai olhar para as possibilidades e a gente vai chegar para ele e falar: Theo, você tem a possibilidade de se aprofundar em robótica, em games ou em aplicativos. A partir da escolha do aluno, ele vai mergulhar em plataformas profissionais que o mercado está usando para poder entender como que é o dia a dia daquela profissão. Então, um exemplo, dentro do módulo de aplicativos, o aluno ele vai ter aula sobre UX e UI, então ele vai aprender sobre experiência de usuário, experiência de interface, qual a diferença de cada um, qual é o trabalho que cada um exerce, qual a importância de cada profissão. Ele vai ter aula de tudo, para depois ele poder escolher. Na aula de desenvolvimento de jogos, ele vai ter ali uma especialização numa plataforma profissional, só que ele também vai ter aula, por exemplo, de storytelling, para aprender a construir uma história interessante, de character design, que é para ele aprender a construir um personagem cativante, porque hoje, quando você olha séries, filmes, novelas, animações, o que te cativa são personagens interessantes, a gente se conecta com o personagem. E para construir um personagem tem todo um roteiro, uma estrutura. Ele tem uma vida, né? Tem uma história. Para que você consiga se conectar com o público. Então os alunos aprendem isso. E na área de Maker, por exemplo, os nossos alunos aprendem projeto de IoT usando Arduino, ESP, que são plataformas que ele veria num curso de engenharia, no curso de mecatrônica, por exemplo, ele já começa a ver ali. Então ele começa a ter essas experiências já de uma forma, direcionando isso para a profissão que ele está querendo, né, que ele está buscando escolher, e pensando em como que cada uma dessas áreas pode, de fato, ganhar dinheiro ou executar um trabalho, qual tipo de dia, como que é o dia a dia daquelas profissões. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora mais sobre ensino, essa parte psicológica, pedagógica e tudo mais. Você teve ali uma pós, você está fazendo uma pós voltada para neurociência, aprendizado, sim. Né? Como que isso influencia no seu jeito de ensinar? 100%. 100%. A gente trabalha essa questão do ensino, da metodologia da The Future School de uma forma muito séria e muito profunda. Tanto que a metodologia que a gente traz para os alunos, ela é inspirada em modelos norte-americanos e adaptada para o mercado brasileiro. De que forma? Um adolescente lá nos Estados Unidos, quando ele está no ensino médio, ele já começa a receber matérias que vão direcionar ele para um âmbito profissional. Quando a gente fala da The Future School, a nossa metodologia ela é montada para que seja uma metodologia inteligente e modular, na qual o aluno tem autonomia para ir montando os tópicos de interesse dele dentro da programação do curso. Então, para que eu vou ensinar aula de robótica para um aluno que quer se especializar em games, por exemplo? Não faz sentido. Quando a gente fala de metodologia de ensino, a gente traz esses pontos legais dentro do nosso conteúdo, da nossa formação, justamente para poder potencializar o aprendizado do aluno. Além disso, a nossa metodologia trabalha certos níveis de inclusão, porque a gente consegue atender alunos com TDAH, com TEA, a gente tem aluno, por exemplo, de nível de suporte 2, que não fala, ele é não verbal, ele não consegue se comunicar, só que ele faz o curso e desenvolve muito bem, tanto que está mais de ano lá com a gente. Então, quando a gente tem um profissional, né, um diretor que se preocupa com essas questões pedagógicas, andragógicas, psicológicas, de neurociência e tudo mais, a gente consegue montar um curso que atenda todas as especificidades de cada aluno. Tem aluno que aprende melhor escrevendo, tem aluno que aprende melhor ouvindo, tem aluno que aprende melhor vendo, tem aluno que aprende melhor fazendo e tem aluno que aprende melhor por competição. Então a gente tem tudo isso lá.
O aluno ele é apresentado ao mesmo conteúdo de várias formas diferentes para ele poder assimilar isso de várias formas diferentes e poder aplicar isso na prática. Então, quando a gente fala dessas formações que eu fiz, que eu estou fazendo, é justamente para poder potencializar o aprendizado. E aí tem uma questão específica que isso eu vi, não foi nem nas pós, foi na graduação. E eu transportei isso para a área da educação. Quando a gente está falando de jogos, principalmente no mercado de jogos, existe um negócio chamado teoria do flow, que hoje está sendo difundido por vários segmentos diferentes, porque ela funciona para tudo. Só que uma das coisas que as pessoas não falam sobre a teoria do flow é que ela não é uma linha linear. Então o flow ele basicamente funciona assim. A gente tem que ter uma atividade que ela é difícil dentro do meu nível de habilidade. Ela não pode ser nem muito difícil, porque senão eu vou ficar frustrado, e nem muito fácil, porque senão eu vou me sentir entediado. E isso acontece com todo mundo. Se você virar pra mim hoje, João, falar assim, hoje você vai correr uma maratona, 42 quilômetros. Para mim é impossível. Eu vou me sentir frustrado, vou me quebrar no meio do caminho e não vou conseguir. Ao mesmo tempo que se você falar assim, você vai fazer uma caminhadinha de 20 minutos, eu vou ficar mega entediado, porque eu odeio caminhar, eu gosto de correr. Então tem uma linha ali que é o seu flow, que é onde está o nível da sua habilidade coerente com o nível da dificuldade daquilo que você está sendo proposto a fazer. A gente aplica isso na The Future School, só que tem um segredinho aí que a maioria das pessoas não falam, que não é uma linha linear, como eu comentei. Então não é, eu aumentei minha habilidade, vou aumentar a dificuldade. Eu aumentei minha habilidade, vou aumentar a dificuldade. Vou aumentar... Não, por quê? Nenhum ser humano aguenta ser estressado o tempo todo. Então, quando a gente está falando de um jogo, você tem ali a fase e você tem o chefão. O chefão ele é um negócio difícil, você tem que se esforçar para ir lá, destruir o chefão e conquistar o seu objetivo. Quando você mata um chefão, logo em seguida vem um chefão mais difícil ou vem uma fase gostosinha? Vem É uma geralmente fase mais leve. Por quê? Porque você não consegue toda hora botar um desafio mais difícil para a pessoa que ela vai surtar, ela vai cansar. Então na educação é a mesma coisa. A gente tem as aulas-chave que a gente fala, que são aulas difíceis. A gente sabe que são aulas difíceis. Que são aulas mais chatas, mais teóricas, mais complexas. Que a gente sabe que vai estressar o aluno. Só que depois dessa aula difícil, vai vir o quê? Uma aula fácil, uma aula tranquilinha, que é para o aluno relaxar, para o aluno ter tempo para assimilar aquilo que ele acabou de fazer. Porque se eu boto só a aula, cada vez a aula mais difícil para o aluno, ele vai cansar no meio do processo. Então o flow ele é muito legal por isso. Ele é uma teoria que a gente tem sim que estar ligado para ver se o nível do desafio ele está coerente com a minha habilidade, para não frustrar e nem entediar a pessoa. Só que ele é uma onda. Então ele é uma onda progressiva, né, que vai subindo. Porque eu cheguei num pico de estresse, eu vou aliviar o desafio para poder recuperar meu fôlego. Depois eu boto outro pico de estresse com um desafio maior do que o anterior. Aí eu vou e relaxo um pouco. Depois eu boto outro pico de estresse. Porque é assim que o ser humano vai evoluindo. São picos de estresse, só que depois do estresse eu tenho que dar uma aliviada, porque senão eu vou surtar, aí tem as questões do burnout, essas coisas todas. Você dá uma aliviada, depois você bota outro desafio. Dá outra aliviada, outro desafio. E na educação, lá na The Future School, a gente aplica isso. A gente tem as aulas mais difíceis, só que depois a gente bota uma aula mais tranquila para o aluno dar uma relaxada, depois ele vem para outra aula difícil e assim por diante. Então, quando a gente pensa na estrutura pedagógica, isso funciona para andragogia também, para adultos, a gente pensa nessa estrutura de metodologia de ensino dentro da grade da The Future para todos os cursos, seja para os cursos de inglês, robótica, games, aplicativo, para qualquer coisa. Legal. Bom, você também está começando a trazer novas formações, né? Como o inglês ali. O inglês é novo dentro da sua escola, né? O inglês Mas, na verdade, novo. a própria programação já é uma aula de inglês, né? Já ajuda, já tem essa, porque essa simbiose, digamos assim, né? São geralmente em inglês, né? Sim, sim. Quando a gente fala de plataformas, a The Future School nunca deixou de oferecer o mais atualizado para o aluno por barreiras de idioma. Então, por exemplo, a gente tem um módulo ali de aplicativos, que é uma plataforma mega atualizada, que tem iniciativas, por exemplo, dentro do Mercado Livre, que usa essa mesma ferramenta que a gente ensina para o aluno e que a gente não vai deixar de ensinar pela questão da barreira linguística. Então, a gente ensina essa ferramenta e, obviamente, vai traduzindo para o aluno que não tem o conhecimento do idioma,
vai traduzindo, ó, clica aqui, isso aqui é assim, tal, 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 ele consegue aprender a usar a ferramenta. Só que um aluno que já tem um interesse pelo idioma, ele vai fluir muito mais rápido. E aí, pensando nisso, a gente trouxe as aulas de inglês, só que mesmo as nossas aulas de inglês são bem diferentonas, assim, a gente usa inteligência artificial, é uma metodologia diferente. Não é um aluno, por exemplo, sentado numa turma com mais 5, 6 crianças. A gente usa estações de aprendizagem. Cada aluno vai ficar 20 minutos numa estação de aprendizagem diferente. E ele vai ter, por exemplo, a estação em que ele vai trabalhar gramática e vocabulário usando uma inteligência artificial. Depois ele tem a estação de oratória, que ele vai conversar individualmente com o professor sobre assuntos que interessem a ele. Então, eu gosto da parte de esporte, vamos trazer um vocabulário de esporte. E por último, a parte de escrita e leitura, onde ele vai interpretar textos que também de assuntos que interessem ao aluno ou que tenham correlação com algum projeto de vida dele. Então, eu vou fazer um intercâmbio para Noruega, por exemplo. Vamos trabalhar coisas da cultura norueguesa para você poder ter um envolvimento emocional com o que você está aprendendo também. Então, até o inglês é diferentão, assim, a gente traz inovação em tudo. Eu fiz 7 anos de inglês quando era criança. Cara, como era chato aquilo, cara. Nossa, você era numa turma aí de uns 10, uma escola muito boa. Mas a forma de dar, né, a metodologia pedagógica ali... influencia. Porra, chato demais. Eu tinha o tal do Grammar, um livro desse tamanho, para uma criança de 12 anos, 10 anos. Um livro de gramática, era pesado, era chato. Com 7 anos de inglês, cara. Hoje, com 3 anos, 2 anos, eu acho que aprende a mesma quantidade, a mesma qualidade que aprendi no passado. Sim. E eu só fiz porque eu fui obrigado, né? Pelo menos essa parte aí, antigamente, os pais eles tinham mais firmeza, mas eu acho que é mesclar os dois. O pai tem que ter firmeza hoje, mas saber de que hoje a metodologia está muito mais avançada e de que a própria criança vai com interesse, porque é gostoso fazer a aula, é dinâmico, né? Não é aquela coisa maçante de carteirinha, 10 alunos ali repetindo a mesma coisa. Você tem que insistir em algo que tá dando certo, né? Então, por exemplo, você vai na escola, na instituição, se você percebe que a escola está oferecendo coisa inovadora, que tem um nível docente de qualidade, professores bons, material bom, tudo mais, aí tem que dar uma insistida sim, porque não é só brincadeira. Agora, se você vai no lugar ver que é uma metodologia defasada, um material que não recebe atualização, professor que troca toda hora, aí também não vale a pena insistir, né? É que a gente sempre diz, cara, é a questão de procurar o mais barato. Exatamente. Né? Você vai encontrar, mas e aí? Às vezes é dinheiro jogado fora. Né? Às vezes você apertar um pouquinho mais, procura ali um local que vai entregar algo mais bem desenvolvido, né? Com uma atenção mais dedicada ao aluno, à pessoa em si, né? Cuidem bastante disso quando forem escolher tudo na vida, né? Se olhar o mais barato, cara, provavelmente o mais barato, ele é mais barato porque ele não vai te entregar o que o outro entrega. Sim, eu falo assim, lá a gente preza muito pelo longo prazo. Então a gente sabe que nosso ticket, né, nosso valor de mensalidade, ele é um pouco acima das outras iniciativas do mercado e a gente não abre mão disso. Só que a gente sabe assim, tem cliente que vem e por causa de R$50 acaba escolhendo outra instituição. E a gente respeita, a gente sabe que cada um sabe o seu limite, né? Cada um sabe até onde vai. Só que é batata, Paviani. Dá 1 ano, às vezes nem chega a 1 ano, 6 meses, a mesma pessoa normalmente entra em contato com a gente de novo. Queria fazer uma aula teste aí, porque meu filho não tô vendo evolução nos outros lugares, ele não tá gostando. Aí eu falo, bom, quando você tem uma visão de longo prazo, você sabe quais são os seus valores, por exemplo, lá The Future, a gente sabe que um dos nossos valores é qualidade. Eu não consigo entregar qualidade e preço baixo num tempo, não bate, né? São 2 valores difíceis de se conversar. Então a gente oferece um preço coerente com o nível de qualidade, eu acho até que a qualidade que a gente entrega é maior do que o preço que a gente cobra, só que a gente não faz milagre, então não dá para cobrar, por exemplo, metade do que a gente cobra e continuar oferecendo o mesmo serviço. E a gente percebe que a gente mantendo esse posicionamento de oferecer qualidade sem ficar mexendo no preço, a gente também não faz leilão com o cliente, todos os clientes pagam a mesma coisa, não é porque um apertou mais, o outro falou que ia cancelar o curso e a gente deu desconto, a gente não faz isso, quer cancelar, cancela, quer botar o filho, bota o filho para fazer, todo mundo paga o mesmo preço lá, então a gente é muito justo com todos. Só que a gente pensa no longo prazo, então a gente não vai ficar negociando 20, 30, 40 reais com o cliente, tentando pegar um cara que talvez iria para o concorrente. Não, deixa ele para o concorrente, ele vai ver
que não está sendo entregue o melhor que o filho dele precisa e uma hora ele volta. Pode ser que ele demore 1 ano, 6 meses. Tanto que a gente tem alunos que estão com a gente há 6, 7 anos, desde quando a gente inaugurou. Desde que abriu. Que a gente tem progressão de conteúdo, a gente tem atualização de material, professores bons. Então a gente tem noção daquilo que a gente entrega. E a gente tem muita segurança nisso, e por isso que a gente não entra nessa briga de preço, nessa foice de prostituir mercado, nem nada disso. Pô, muito legal. Eu vejo que uma das coisas que o Theo faz e ele não abre mão de fazer é a FUT. Ele adora, ele que adora, bom, cara. que bom. Adora mesmo. João, quero que você agora fale para mim, na sua visão de empreendedor, do seu negócio, que às vezes dá vontade de desistir, mas ao mesmo tempo dá mais vontade de continuar do que de desistir. Sim, sim. Para onde você quer levar a Future? No sentido de empresa. Isso é muito legal, porque quando a gente tem acesso a outras experiências, a nossa mente expande. Então, tem até essa frase pregada em alguma das paredes lá da The Future School, que é uma frase do Einstein. Um cérebro que é apresentado a uma nova ideia, ele nunca mais volta ao tamanho original. E com a The Future School, também acontece isso comigo. Então eu estava muito preso ao mercado de São José do Rio Preto, e o máximo que passava pela minha cabeça é, sei lá, a gente vai abrir uma outra unidade ali perto da região da represa e tal. A gente vai sair hoje a gente está mais ou menos com uns 400 alunos. Vamos sair de 400 até 600 alunos, por exemplo. Então era isso que passava pela minha cabeça. Depois que você começa a ter contato com uma galera muito maior que você, então na minha missão para a China eu tive contato com o Carlos Wizard, que foi o cara que vendeu mais de 1.000 escolas da Wizard por 2 bilhões de reais para o grupo Pearson. Eu tive uma semana de contato com ele ali, e ele me gerou tantos conflitos internos, tantos questionamentos, que eu comecei a ter uma visão diferente da The Future School. De que realmente a The Future School ela é muito diferente do que as outras escolas andam oferecendo por aí, que é o que a gente já comentou aqui, os kitzinhos divididos, aula de robótica só para falar que tem e tal. A The Future School ela se preocupa de fato com o aprendizado real das crianças, com a transformação, até porque eu criei a The Future School para ser a empresa, o lugar onde eu gostaria de ter tido quando eu era criança. Então eu escrevia minhas histórias lá, queria um lugar para aprender a criar meus jogos, mas não existia. Não existia curso, não existia escola, não existia nada estruturado para me ensinar a fazer isso. A The Future School nasceu com esse propósito, de oferecer o ambiente que eu gostaria de ter tido quando eu era criança. E é uma missão muito legal para ficar só em São José do Rio Preto. Então hoje, quando eu penso na The Future School, eu penso em algo que vai começar a expandir para o estado, depois expandir para o restante do país, mas eu tenho uma noção de levar isso para o mundo todo. Então a gente tem umas iniciativas, por exemplo, em Orlando, que inclusive eu vou para lá agora no final do mês, para tentar estreitar esse relacionamento. Eu tenho uma pessoa da família lá também que vai me ajudar com essa questão, porque a gente tem alunos de outros estados, outros países no formato remoto online, mas eu quero levar a essência da The Future School, que é a escola que a gente tem aqui, para outros lugares também. Que legal. Então, assim, até o futuro a Deus pertence, um intercâmbio aí, né? De culturas, de oportunidades para os próprios alunos. Então, assim, legal. O futuro a Deus pertence. A gente tem uma escola que é licenciada pelo nosso método em Belo Horizonte, já vai fazer 1 ano. Legal. Eles gostam muito, dá muito certo lá. Então, assim, agora é só mirar um caminho e seguir. Então, não tenho uma resposta tão certa para te dar. Mas o que eu tenho para falar é que esse ano minha cabecinha em relação a crescimento, ela deu uma mexida, assim. Que legal, então, que legal. Vamos ver o que o futuro reserva. Pô, muito legal ver um empreendedor que não queria ser empreendedor, mas é persistente no seu negócio, criou um modelo que deu certo e agora o próximo passo é conseguir desdobrar isso aí, cara. Parabéns, parabéns pela visão. E eu tenho certeza que vai dar certo. Talvez não exatamente dessa forma, porque as coisas acontecem diferente do que a gente pensa, mas vai dar certo, ela vai expandir, não tenho dúvidas sobre isso. Amém. Eu gosto sempre de pegar as palavras que são profetizadas para mim, falando amém. Não, vai ser mesmo. João, uma coisa que a gente sempre pergunta aqui no programa, que é inclusive o nosso nome aqui, e eu hoje
com a nossa entrevista, eu tenho certeza de que a gente de fato entrevistou uma pessoa que tem uma mente de sucesso. Mas para você, pro João Aleixo, o que é uma mente de sucesso? Nossa, que pergunta difícil. Cara, eu acho que assim, tem todo o esforço que a gente aplica, né, de tá sempre querendo estudar, então você nunca querer parar de estudar. Ah, terminou faculdade, começa outra coisa, terminou um curso, começa outro. Porque a educação, ela expande a visão de mundo das pessoas. Então, acho que uma mente de sucesso é uma mente que está sempre aprendendo, seja pelos meios formais, como uma escola, faculdade, ou meios independentes, uma pessoa que é autodidata, acho que tem que continuar estudando. Eu acho que é investir em relacionamento. Eu, por muito tempo, bati a cabeça e tentei fazer tudo sozinho, e na vida a gente não faz nada sozinho. Então, a gente saber dividir o bolo com as outras pessoas também, eu acho que isso faz você ser uma pessoa de sucesso. Até porque se você conquista tudo sozinho, lá na frente você não tem com quem dividir as coisas. Então, eu acho que você envolver as pessoas que acreditam no seu sonho, que acreditam no seu projeto, para que todo mundo ganhe junto, eu acho que faz parte de uma mente de sucesso. Eu acho que você ser grato pelo que você tem hoje. Eu tive muito bloqueio com isso, eu sempre fui uma pessoa que reclamava de tudo, que sempre olhava para o que estava faltando, que sempre olhava para o que deu errado e nunca se contentava com o que estava dando certo. Então eu acho que você olhar para o que você tem com gratidão, isso não isenta você de querer mais, você pode ter a sua ambição e querer mais, só que você olhar para o que você tem e agradecer o que você tem, eu acho que isso faz parte de uma mente de sucesso, que tem uma passagem bíblica, eu não vou saber qual que é, porque eu não sou uma pessoa tão religiosa assim, mas que fala que enquanto você não honrar a sua rotina, Deus nunca vai te colocar na próxima etapa. Então, enquanto você estiver reclamando do que você faz hoje, falando mal das pessoas que estão ao seu redor, reclamando de tudo, você nunca vai evoluir de nível. Então, ou você olha para o que você tem, agradece e honra aquilo, ou você não vai avançar. E já puxando a questão da honra, você honrar todos os lugares que você tá. Eu sempre, quando eu trabalhei nos lugares, Paviani, a gente questiona, obviamente, a decisão do seu chefe, do seu líder, mas eu nunca falei mal de um chefe meu, nunca falei pelas costas. Então, assim, se o cara tá lá, é porque ele merece estar ali. Se o cara é o chefe da empresa, vamos ouvir o que ele tem para falar, não vamos ficar falando mal de ninguém, não. Então, acho que você honrar o lugar onde você tá é muito importante, né? Eu acho muito feio uma pessoa que sai da empresa onde ela trabalhou vários anos e sai falando mal. Sai falando que, tipo, o chefe lá botava água no refrigerante para render mais. Tipo, se você tava lá, se você tava fazendo aquilo, é porque você corroborava com aquilo. Porque uma pessoa que, se um chefe meu pedisse para eu fazer alguma coisa antiética, eu pedia demissão. A escolha é sua, né? A escolha é sua. Ah, mas ele é meu chefe, ele mandou. Você tem a escolha de obedecer ou de pedir demissão. Então, acho que são esses pontos, né? A questão do estudo, a questão dos relacionamentos, a questão da gratidão e a questão da honra. Acho que são... Devo estar esquecendo de algum outro ponto importante, mas eu acho que são pontos que já são bem relevantes aí, que vão te ajudar em qualquer coisa que você for escolher para sua vida. Maravilha. João, vamos encaminhando aqui para o final. Agradeço demais, cara, a tua disposição por você estar aqui hoje compartilhando a tua história, né? Até nesse momento, todos os que participaram tinham uma história de virada. Começaram uma coisa e foram para outra. Você nos trouxe um exemplo de alguém que desde criança queria uma coisa e você, por mais que alguns caminhos foram diferentes, mas você seguiu naquilo. O que mostra que também o foco, a persistência dentro do teu desejo, ele é importante também. Mas como efeito surpresa, você não queria ser empreendedor, mas você está como empreendedor e não larga mais isso por nada. Então, grande parte de uma mente de sucesso é essa persistência e a abertura para o novo, né? Exatamente. Se a gente está aberto para o novo, é onde moram as novas possibilidades, onde mora tudo. João, agradeço e dou a palavra livre agora para você falar o que você quiser, agradecer quem você quiser, fica à vontade.
Bom, eu agradeço demais o convite. Foi uma honra estar aqui e poder compartilhar. Espero que o episódio seja útil aí para a galera que esteja assistindo. Queria agradecer também Deus, meus pais, que desde o início sempre confiaram nos meus sonhos. Então eu falo sempre para os pais dos meus alunos, confiem nos sonhos dos filhos de vocês, porque se meus pais tivessem podado meu sonho lá atrás, a The Future School não existiria. Então, para os pais eu falo isso, invistam, lógico, tem que cobrar sim, não é fogo de palha, é dinheiro que vocês colocam, que tem que exigir um nível de comprometimento do filho, mas confiem neles, invistam neles, para que eles tenham a possibilidade de trabalhar com aquilo que eles gostam. Então, agradecer meus pais que sempre fizeram isso, e todas as pessoas que de alguma forma participaram da construção da The Future School até agora. Eu falo assim, quando eu rezo pelas pessoas, eu rezo pelos meus amigos, pelos meus clientes, alunos, parceiros e também pelos inimigos, pelos concorrentes, porque são eles que fazem a gente se mover a todo tempo. Porque se você está sozinho num lugar, você acaba acomodando. Então você tem que agradecer também os concorrentes que te fazem te movimentar, te fazem querer sempre trazer coisa nova, trazer inovação. Então eu queria agradecer tudo isso e fechar uma mensagem com a questão do custo do aprendizado. Eu falo que na vida a gente tem o custo do aprendizado pela sala de aula e o custo do aprendizado pela vida. Então o custo do aprendizado pela sala de aula é a mensalidade que você paga ali para o seu filho estudar, aprender uma coisa nova, se preparar. E o custo do aprendizado pela vida é quando você não se preparou e lá na frente você perdeu uma oportunidade porque você não sabia falar um idioma diferente, porque você não sabia lidar com uma tecnologia diferente, ou porque você foi passado para trás num país que você não conhecia a cultura. Então, tudo na vida tem o custo. Tem o custo de você estar ali se dedicando todo dia, estudando, pagando uma mensalidade, fazendo algum curso, alguma coisa, e tem o custo de você não saber as coisas também. Então, se eu puder dar uma dica para as pessoas optem pelo custo do aprendizado em sala de aula, porque um curso que está ali, um livro, uma apostila, alguma coisa, é a curadoria de uma vida de uma pessoa que estudou para colocar aquilo de uma forma rápida para o seu filho, para você, num livro, num curso, em alguma coisa. Então é um custo muito menor do que o custo do aprendizado pela vida. Com certeza. Então esse é o meu recado final, espero que eu tenha agregado aí no programa de vocês. Tenho certeza. E quem sabe aí em breve teremos um episódio 2.0 aí. Com certeza. João, cara, brigadão mesmo. Valeu, tá? Paviani. E a gente encerra esse episódio que tem muita coisa legal falando sobre jovens, sobre educação, sobre o sucesso de um jovem. Pô, o cara tem 30 anos, mas para mim é jovem, né? E a gente fica por aqui. Vocês podem seguir nossas redes sociais pelo QR Code que tá aqui. Mas olha lá, Instagram, @podcastmds, podcast Mente de Sucesso no YouTube e podcast Mente de Sucesso no Spotify também. Então, muito obrigado por vocês, por acompanharem os nossos episódios, os nossos conteúdos, e é sempre isso que a gente quer, levar uma mensagem, e que se alguma coisa do que a gente disse puder mudar a vida de uma pessoa, é para isso que existe esse podcast, tá? Obrigado, João, obrigado a vocês, e a gente se vê no próximo episódio.